Olá, todos estão assistindo. Olá, professor. Me chamo Tainá, sou acadêmica do curso de Educação Física e Licenciatura da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esse vídeo é para a matéria de Políticas Públicas, Educação Física, Esporte e Lazer, ministrado pelo professor Dr. Júnior Wagner Pereira da Silva. O artigo selecionado, ele compõe esses tópicos: introdução, metodologia, procedimentos de coleta, amostra da literatura, análise de dados, categorias e considerações finais. O artigo a que me refiro se chama Revisão Sistemática sobre a Produção Científica do Programa Esporte e Lazer da Cidade, publicado em 2021 na revista Licere. Os autores são Luana Carla André, Wagner Barbosa Matias, Pedro Fernando Avalone Ataíde e Gisele Santos Silva. Bom, antes de falar sobre o artigo, vou falar como compõe o Programa Esporte e Lazer da cidade. Seus objetivos são nortear ações voltadas para políticas diferenciadas, estimular a gestão participativa entre os atores locais, direto ou indiretamente, estimular a implementação e metodologia participativa, promover a formação inicial e estimular a formação continuada dos agentes sociais, valores e fortalecer a cultura local na apropriação do direito ao lazer e ao esporte recreativo. Promover a ressignificação e a qualificação de espaços e equipamentos públicos e democratizar o acesso ao lazer e esporte recreativo, privilegiando as comunidades menos favorecidas. Eixos centrais. São dois eixos que têm relação com os objetivos. O primeiro é a implantação e desenvolvimento de núcleos de esporte recreativo e de lazer nas diversas regiões do Brasil, e a segunda é a formação continuada, continuar para gestores, agentes sociais, lideranças comunitárias, pesquisadores, legisladores, entre outros, para que tenha uma continuidade do programa. Público-alvo: crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Os seus núcleos, ele pode ser em núcleo urbano ou em locais de povos e comunidades tradicionais. Bom, os autores começam o artigo falando da criação do Ministério do Esporte, que foi responsável pelo PELC. O artigo ele vai passar por 3 ou quase 4 momentos políticos diferentes, que vai ser citado mais à frente, mas na medida provisória de número 103, de 2013, foi criado no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o Ministério do Esporte, e o decreto 4.668 de 2003, foi criada a Secretaria Nacional de Alto Rendimento, a Secretaria Nacional de Esporte Educacional, Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer, onde se encontra o PELC. Já no ano de 2011, na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, o decreto número 7.529 de 2011 fez a reestruturação do Ministério do Esporte, mantendo apenas a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, onde o PELC se encontrava. Contudo, nesse período, teve priorização nos mega eventos esportivos, deixando as outras áreas de lado, executando a Copa das Confederações, a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Em 2019, a pasta ministerial do esporte foi extinta e reestruturada como Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania, por meio do decreto 9.674, no ano de 2019. Tá.
Isso foi no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Das justificativas da pesquisa, da finalidade dos autores, né? Com o corte de gastos, a partir do contexto de reestruturação e corte de gastos para o direito social ao lazer, nos últimos anos, surge o interesse de pesquisar a produção científica sobre o PELC. E analisar e sistematizar a produção científica sobre o PELC por meio de uma revisão sistemática qualitativa. Das metodologias, foi uma revisão sistemática, abordagem qualitativa da produção científica entre janeiro de 2004 a dezembro de 2020. O recorte temporal envolveu todo o período de funcionamento do Ministério do Esporte, 2 anos de Secretaria Especial do Esporte. Levar em consideração também os planos plurianuais de cada governo. E aí, dos procedimentos de coleta. Foram 44 artigos nas plataformas Google Scholar, Scopus, Cielo, Elsevier, com os termos Programa Esporte e Lazer da Cidade e PELC. No segundo momento, foi feita uma coleta em revistas, como a Revista de Série, Revista Movimento, Pensar a Prática, a Revista Brasileira de Ciências do Esporte e Motrivivência. Mas para que eles fossem selecionados, eles seguiram os pontos de A a E. E, por último, houve a inclusão de mais 6 artigos e fim da coleta de dados da pesquisa. Levou em conta 3 revisões realizadas nas políticas públicas de esporte e de lazer. Os autores fizeram um fluxograma explicando como foi essa coleta de dados. Basicamente, 44 foi o número de artigos coletados no Google Scholar, Portal do CAPES, Scopus, Cielo, Elsevier, e periódicos foi o número 7, e lista de artigos de banco de dados foram 6. Isso, ao todo, foram 57 artigos, dos quais 20 passaram por critérios de resenhas, resumos de tese, capítulos, trabalhos, conferências, relatórios e artigos com temáticas não relevantes. Foram descartados, sobrando 37, que é o número da amostra para esse trabalho. Com esses 37 artigos, eles analisaram que a produção científica do PELC teve sua menor produção nos anos de 2019, com 1 artigo, 2015, 2016 com 1. E os anos de maior produção, com 5 em 2014, 5 em 2017 e 5 em 2018. Da análise de dados, de acordo com essa amostragem, eles conseguiram mostrar que na região brasileira houve 17 produções na região sudeste, em primeiro lugar, em segundo, região sul, em terceiro, em quarto, região centro-oeste. Nordeste, com apenas 3, e norte, com nenhum. Eles dividiram os artigos em categorias de produção. Então, em primeiro lugar, tem a gestão do PELC, em segundo, a formação, terceiro, a avaliação, em quarto, marcadores sociais, em quinto, orçamento, financiamento, e em terceiro, esportes de lazer. Bom, cada uma ela vai tratar de um assunto em específico. Eu não vou abordar porque não vai dar tempo, mas, enfim. A primeira, a gestão do PELC, foram todos 16 artigos, formação
10. A terceira categoria foi avaliação com 5 artigos, a quarta com 3, a quinta com 2 e a sexta com 1 apenas. Os autores notaram que... Notaram não, perdão. Os autores eles observaram a metodologia de pesquisa de cada artigo selecionado. Então, eles listaram os artigos, neles foram usados alguns pesquisas descritivas, outros pesquisas exploratórias, estudo de caso, abordagem qualitativa, abordagem quantitativa, abordagem quanti-quali, pesquisa de campo, de observação e etnografia, pesquisa de campo entrevista, pesquisa de campo questionário, história oral, pesquisa documental, análise de conteúdo, relatório de experiência e ensaio. Ao fim, eles notaram a necessidade de ampliação de pesquisas etnográficas, história oral e pesquisação, bem como utilização de abordagem quantitativa na análise. Eles acharam que ficou faltando. Das considerações finais. O programa apresenta longevidade e se manteve nos governos até o momento do fim da coleta de dados, que foi em 2020. A publicação foi em 2021 do artigo. A produção científica demonstra um esforço em estabelecer análises sobre as políticas esportivas envolvidas pelo governo federal durante a existência do Ministério do Esporte. A extinção do Ministério do Esporte e o Programa de Formação de Gestores de Agentes Sociais, da UFMG, que também é responsável pela revista Licei, ficou muito prejudicada. E, ao fim, eles concluem que o PELC perdeu espaço na estrutura governamental, sendo necessário outras pesquisas para melhor entendê-lo atualmente. Em suma, de todas as categorias ali dos artigos, é notado assim uma dificuldade de ferramentalizar as pessoas que participam do programa e também regiões com IDH muito alto ou com grande número de gestores acabam recebendo o programa, e isso faz com que se mantenha a desigualdade por práticas esportivas, de lazer, recreativa, no resto do país. Essas são as referências. Agradeço, espero que eu tenha conseguido me expressar bem aqui, mesmo rouca. Tchau, boa noite.